Oi gente, hoje o vídeo que eu vim trazer pra vocês é de técnica de como fazer a aplicação do vivo. O vivo é esse acabamento plástico aqui ó, na nossa peça. Aqui eu usei o vivo plástico, mas também existe de couro, de tecido, aí você pode fazer o que você preferir. O plástico ele geralmente já vem pronto. E além dele dar um detalhe a mais para nossa peça, olha como ele fica diferente aqui com esse detalhe colorido. Ele também ajuda na estruturação, então deixa a nossa peça um pouco mais firme aqui. E ele pode ser aplicado em bolsa, necessaire, estojo, uma infinidade de coisas, então é um acabamento bem útil pra gente que trabalha com costura criativa. Ele é um pouquinho chato de aplicar, mas como tudo na costura criativa você precisa treinar. O meu eu ainda sinto que não fica 100%, mas eu acho que a cada peça que eu faço tá melhorando, então é aquela coisa que a gente precisa fazer várias vezes até pegar o jeito, sabe? Eu espero que vocês gostem dessas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. E esse tecido aqui que eu utilizei pra fazer essa peça é lá da loja Coisas da Teca e você pode usar o nosso cupom pra ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, a primeira dica que eu tenho pra vocês nessa hora de aplicar o vivo é que você deixe todas as partes que você não vai usar o calcador de vivo já prontas. Então deixa esse canal do zíper pronto, já deixa com o viés aplicado e aqui é muito importante que o seu viés esteja com uma das abinhas abertas. Aqui eu tô usando o viés mais largo e ele tá com a aba aberta aqui, ó. Porque daí ele vai cobrir certinho o nosso vivo depois, porque aqui a margem de costura fica um pouco maior. Então já prepara tudo antes. Se você tiver que aplicar algum bolso, já aplica antes de trocar o calcador, porque isso faz a gente ganhar tempo. Aqui, a parte onde eu vou aplicar o vivo, ó, eu já coloquei o forro também, e se tivesse algum bolso, alguma outra aplicação que eu faria aqui na frente, eu já adiantaria essa parte antes de colocar o meu vivo. Aqui eu vou usar o vivo plástico, mas a lógica para aplicação do vivo vai ser a mesma, mesmo que você use um vivo de outro material, tá? Esse daqui ele é bem macio, ele passa em máquina doméstica, mas você tem que se atentar se a sua máquina doméstica não é muito fraquinha. Se ela for muito fraquinha, você vai ter um problema na hora de fazer isso daqui, ó, o acabamento, porque daí você vai ter 2 camadas de tecido, o vivo plástico e mais as 2 camadas do viés para costurar. Então, ela não é uma camada muito fina. Na minha máquina doméstica que eu tinha, que era a Brother 9100, eu conseguia passar tranquilamente o vivo. Agora em outras eu não sei dizer pra vocês. A gente vai precisar de um pedacinho de material sintético aqui pra fazer o acabamento do vivo. E o calcador que eu tô usando é esse daqui, olha. É aquele grandão que tem a cava aqui. E essa cava, ela que vai encaixar aqui na parte mais gordinha do nosso vivo, ó. Desse jeito. E quando eu olho o meu calcador de frente, essa cava tá do meu lado esquerdo. Tá? Eu acho que esse é o melhor jeito de costurar, porque daí a minha peça fica pro lado de fora da minha máquina. Se ele fosse com a cava do outro lado, ia ficar pra dentro e aí ia ficar mais apertado pra costurar. Esse daqui foi o que eu mais gostei, mas existem outros tipos de calcador de vivo e aí você tem que ir testando pra ver qual que você vai se acostumar melhor. Eu gosto bastante desse aqui, mas tem um que é mais fininho também, que é até o de costurar zíper, você consegue usar pra costurar o vivo também. E esse daqui é o de teflon, porque como eu tô usando vivo plástico, o de metal ele dá uma enganchada na hora de costurar. Então, o de teflon eu acho bom porque você pode usar pra tudo. Então, mesmo que você vá costurar um vivo que seja de tecido, ele vai funcionar super bem também, mas se você comprar um de metal, talvez já não funcione legal no de plástico. Eu vou começar marcando aqui a minha peça. Marcar ela antes de costurar o vivo é bem mais fácil, porque quando ele já tá aplicado, fica um pouquinho difícil da gente encontrar o centro. Então, eu vou fazer 2 piques aqui no meio da minha peça, porque eu vou usar isso daqui depois como base pra encaixar no fole. O meu material sintético pode ser qualquer um, gente. Aqui eu tô usando um que é vinil, se eu não me engano, ele é bem fininho assim. Se você tiver da cor do seu vivo, melhor, mas aqui eu quis fazer contrastante pra vocês poderem enxergar o acabamento. Eu cortei 3 centímetros aqui dessa tira e eu vou centralizar junto com esse pique aqui que eu fiz. Passo uma costurinha só pra fixar essa parte do acabamento. Isso usando meu calcador comum ainda. Pronto, ó, tá fixo aqui essa parte, então como eu falei, já prepara tudo antes de trocar o calcador. E agora sim que eu mudei aqui o calcador na máquina pra começar a costurar ao vivo. E a gente vai deixar a pontinha dele bem reta aqui, e a gente vai colocar ela mais ou menos no meio aqui desse acabamento. E a gente vai encaixar ele junto aqui, ó, com o final da nossa peça, tem que deixar bem alinhado.
E aí a gente vai encaixar ele assim na máquina. E aqui eu gosto de usar um ponto no 3, mais ou menos, que ele não fica tão largo, sabe? Porque eu sinto que costurando com um ponto menor, ele fica mais justinho na minha peça, principalmente na hora que eu desviro. Porque quando eu costuro com um ponto muito largo, plástico, ele fica umas falhas, sabe? E aqui a gente vai encaixando. E conforme a gente for costurando, a gente vai ter que ir virando o nosso vivo aqui. Ele é bem maleável, gente, então ele se adequa na curva. Não precisa fazer aqueles piques aqui. E eu acho que desse jeito fica até melhor na hora que a gente vai encaixar no fole, porque daí ele já fica... Quando a gente costurar, ele já vai ficar assim, ó, de pezinho, porque o plástico é resistente, então ele vai puxar o tecido pra trás. E na hora que a gente encaixar no fole, vai ficar muito mais fácil. Então eu nunca gosto de dar pique na minha peça. Eu vou simplesmente puxando assim, ó, vai forçando com o teu dedo pra encaixar na curvinha. Vocês vão ver na máquina aqui que não é tão difícil, é só treinar mesmo. Aqui, gente, você vai encaixar então embaixo do seu calcador e você tem que sentir se ele realmente encaixou aqui a parte mais gordinha do vivo. Daí dá os primeiros pontinhos aqui, vê se ficou preso. E daí agora a gente vai começar a trabalhar com ele aqui. Igual eu falei, ó, eu já vou segurando com o dedo aqui e vou apertando para que ele encaixe na curva aqui da minha peça. Tá vendo que eu falei aqui, ó, ele já vai subindo essa curva. Então, na hora que a gente for encaixar no fole, vai ficar muito mais fácil de encaixar. Aqui na hora de finalizar o vivo, a gente vai fazer o seguinte, ó, você deixa ele reto e você vai encostar a tua tesoura aqui onde tá o de baixo, olha. Deixa bem retinho um no outro e aí a gente corta. Que aí ele vai encontrar um com o outro aqui embaixo. E aí eu vou sobrepor essa parte aqui do sintético por cima. E aí a gente vai segurar tudo isso e passar a costura aqui. Então, olha, depois de feito, ele fica desse jeito, já fica redondinho aqui, como eu falei pra vocês. Então, não precisa dar aqueles piques na curva. E aqui, a gente vai precisar dar uma olhadinha se não escapou nenhum tecido nas curvas. E se sobrar, você pode cortar fora o excesso aqui, porque daí na hora da gente rebater o viés, depois fica muito grosso. Então, eu sempre corto, se sobrar algum excesso pra fora aqui do vivo, eu sempre vou lá e dou uma cortadinha no que sobrou. E daí, pra encaixar aqui na peça, a gente vai fazer do mesmo jeito de sempre. E como eu falei, já tinha costurado o viés antes e tenho marcado aqui o centro da minha peça. Vou colocar aqui, ó, o centro que eu já tinha marcado antes de costurar o vivo. Eu alinho aqui com a minha peça. E aí a gente vai prender toda a volta aqui. Eu vou prender primeiro esses dois pontos que eu tinha marcação e depois eu vou encaixando. E nessa parte, eu gosto de usar bastante grampo aqui. Mas eu já vi dicas também, lá da Fernanda do Meia Tigela, ela falou que usa cola de contato. Ela falou que passa um pouquinho de cola de contato aqui no vivo e um pouquinho aqui na borda. Eu não gosto muito de usar cola porque eu sempre acabo me melecando toda, eu não tenho muita habilidade. Mas se você tiver mais habilidade, é uma coisa que ajuda bastante também a segurar a peça no lugar. Pronto, já prendi aqui a minha peça toda. E, gente, nesse tempo que eu tenho testado aplicar vivo nas peças, eu entendi que quanto mais encaixado for o molde, melhor vai ficar o resultado do vivo. Então, é melhor você fazer uma parte, se a peça você tá fazendo pela primeira vez com vivo, faz uma das partes só e encaixa o teu fole antes de fechar ele mesmo, deixa aberto, costura só uma parte do zíper com uma parte do fundo e encaixa toda a volta do seu molde pra ver se ele tá certinho, confere o tamanho pra ver se encaixa, porque quanto mais encaixado ele ficar, melhor o resultado da sua peça. E eu sempre gosto de costurar as minhas peças com fole, eu geralmente costuro assim, né? Eu vou lá na máquina, amasso aqui e costuro por esse lado. Só que com vivo, a gente vai fazer diferente, a gente vai costurar pelo lado de dentro aqui da peça, porque desse jeito fica muito fácil. Você vai encaixar a cava ali do teu calcador aonde tá o vivo aqui, você consegue sentir ele se você passar o dedo. Ele vai encaixar direitinho e aí a gente vai dar a volta toda aqui na nossa peça. Desse jeito fica bem mais prático do que tentar ficar costurando por aqui.
Aqui, gente, quando for chegar na curva da nossa peça, a gente vai empurrando ela. Então, ó, eu vou tirando os clipes, vou segurar aqui com o agulhão e vou empurrar a minha peça aqui, que o calcador vai puxando, né? A gente só vai auxiliar ela pra passar pelo calcador. Aqui agora eu dobrei o meu viés por cima da costura e vou fazer o acabamento. E aí eu já fui lá e troquei também o calcador. Até dá pra você fazer isso com o calcador de vivo, só que eu sempre acabava só me irritando, porque daí, conforme eu ia passando a costura, às vezes o viés escapava e depois eu tinha que ficar passando costura de novo. Então com o viés normal ou com o calcador normal é bem mais fácil. Eu vou dar uma olhadinha mais ou menos onde está a costura aqui do vivo e vou posicionar o meu calcador em cima dela. Aqui, ó. E vou ir costurando no finalzinho do viés. E aqui também, ó, a gente tem que ir ajudando. E foi o que eu falei pra vocês de colocar, de costurar o viés aberto, porque, ó, quando a gente dobra ele aqui por cima, ele fica bem no limite. Se eu tivesse costurado ele fechado, eu já não ia conseguir cobrir toda essa parte aqui onde fica o vivo. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Eu acabei esquecendo de falar durante o vídeo, mas antes de rebater o viés, é muito importante que você vire a sua peça pro lado direito pra você conferir se ficou tudo certo. Porque às vezes pode acabar sobrando um pouquinho aqui na ponta, e se você sentir que o seu vivo tá longe, aqui ó, se você puxar ele e ele ficar aparecendo aquela parte reta dele, tenta voltar, descostura aquela parte, volta pro calcador e costura novamente, porque daí ele vai ficar mais encaixado na peça, e aí o acabamento vai ficar mais bonito. Esse material é mais fácil de encontrar em lojas que vendem materiais sintéticos, então que vendam corino para bolsa, essas coisas. Se tiver alguma loja na sua cidade que venda esse tipo de material, você provavelmente vai encontrar o vivo lá também. E ele é um material que costuma ser bem barato, e na internet também tem bastante, é só procurar por vivo plástico. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês aproveitem muito essas dicas, e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau e até a próxima!